Convidamos agora para fazer o uso da palavra a diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Laura Serrano. Olá, bom dia a todos. Bom, primeiro dizer que é uma alegria muito grande poder estar compartilhando aqui hoje, essa manhã, com vocês. Na verdade, a gente vai estar o tempo todo, dada a importância desse tema que é tão relevante, que é a atualização dos planos municipais de saneamento básico, né? Então, inicialmente, eu quero aproveitar, cumprimentar também a nossa parceria aqui com a SEMAD, em especial com a Subsecretaria de Saneamento, o Anderson, que sempre está de portas abertas para a gente poder realizar esses trabalhos em conjunto. E agradecer a presença de cada um de vocês, né? A gente sabe que estão aqui porque valorizam e conseguem perceber a importância eminente que a gente tem do saneamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, vocês que são profissionais de saneamento, técnicos da área de meio ambiente, que veem a relevância dessa atualização dos planos municipais para que os municípios possam, de fato, atuar nessa liderança da titularidade que a Constituição lhe confere como aquele que administra, que é responsável também pela delegação da regulação, enfim, para que a gente possa ter os melhores resultados possíveis, né? Saneamento é primordialmente saúde, saneamento é meio ambiente, saneamento é infraestrutura, é desenvolvimento econômico, é qualidade de vida para a população. E tudo isso parte de um planejamento bem feito dos planos municipais de saneamento. Então, a agência reguladora, a ARSAI-MG, tem muita alegria em poder fazer parte desse momento com vocês, e a gente busca trazer aqui, principalmente, as novas regras que foram apresentadas através das normas de referências recentes com o Marco Legal do Saneamento pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Lembrando que a gente tem uma série de mudanças importantes, recentes, e, ao mesmo tempo, uma série de compromissos importantes por parte dos municípios para que essa atualização aconteça com as metas de universalização previstas para cumprimento do Marco Legal do Saneamento. Então, a gente está falando de metas que levam em consideração índices de cobertura e de atendimento de água, de esgoto. Em um segundo momento, mas que não está tão distante assim, a gente vai estar falando de metas para perdas, intermitências, qualidade de ambos os serviços. Então, hoje a nossa equipe técnica está aqui também conosco. Quero agradecer a presença da equipe da ARSAI para justamente tentar dirimir todas as dúvidas possíveis e trazer de uma forma bastante didática e prática para que esses planos de saneamento e essas atualizações dos municípios estejam em conformidade com o que é a previsão nacional e a previsão legal, né? Com isso, a gente garante uma uniformidade em todo o território, especialmente aqui em Minas Gerais, para a gente poder cumprir com esse desafio que é tão grande e, ao mesmo tempo, que tem um impacto tão relevante para a qualidade de vida das pessoas, que é a universalização do saneamento no nosso estado até 2033, conforme previsto no Marco Legal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Parabéns por valorizar e priorizar o saneamento nos seus municípios, porque é isso que vai trazer mais qualidade de vida para a população, principalmente no que tange à prevenção de doenças, à promoção da saúde, ao bem-estar das pessoas. Obrigada. Obrigada, Anderson. E a Laura. Pedimos a gentileza de todos para assinarem a lista de presença, acessando o QR Code disponível nos cartazes na entrada deste auditório. Antes de passar a palavra para os palestrantes, informamos que cada um terá 1 hora para a apresentação. As perguntas para os palestrantes deverão ser feitas por meio do QR Code disponível nos cartazes deste auditório. As perguntas serão respondidas pela equipe da SEMAD e da ARSAI.
Convidamos agora a gerente de Informações Econômicas da Arsai, Ivina Porto, para proferir a palestra Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, segundo as normas 8 e 9 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ivana é graduada em Ciências Econômicas pela UFMG e especialista em Ciência de Dados pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atuou como analista de regulação tarifária e consultora para os setores de saneamento e gás natural. Atualmente, é gerente de Informações Econômicas da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Bom, gente, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Reforçar o que foi falado anteriormente. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a minha apresentação aqui, para facilitar, a gente colocou esse QR Code aqui, então é só abrir o QR Code com o celular, vocês vão ver um formulário, é só enviar ali os dados de vocês, enviar a dúvida, que nós temos a nossa equipe aqui da Arsai. Ali atrás, se vocês virarem, vocês vão ver o Otávio e a Mayara, que vão responder, então, aqui ao vivo as dúvidas de vocês, entendeu? Então, enquanto eu estou apresentando, vocês têm a dúvida sobre algum tópico específico e eles vão responder para vocês. Caso a gente receba muitas dúvidas, eles não consigam responder tudo aqui durante o evento, a gente se compromete a enviar, então, essas respostas para vocês posteriormente via e-mail ou então pelo WhatsApp, ok? Combinado? Então, deixa eu dar aqui início à minha apresentação. Como já foi falado anteriormente, eu vou falar sobre a atualização dos planos municipais de saneamento básico com base nas diretrizes que foram trazidas pelas normas de referência número 8 e número 9 da ANA, que foram publicadas no ano passado, em 2024, tá? E aí, eu vou falar aqui hoje, gente, especificamente, assim, com foco principal na atualização dos planos. Então, são para aqueles municípios que já têm um plano publicado, mas que precisam atualizar esse plano porque atualmente o plano está desatualizado, não está conforme essas normas de referência da ANA. Aí você fala assim, Ivana, eu não tenho nem meu plano publicado ainda, como que eu vou fazer? A Isabela vai apresentar aqui depois para vocês, a Isabela da CEMAD vai apresentar, acho que são 2 momentos, né, Isabela? 2 momentos para falar passo a passo quais são as diretrizes principais para a elaboração do plano do zero, tá? Então, esse foco aqui é para a atualização dos planos conforme as normas de referência da ANA e depois vocês vão ver o passo a passo para elaborar do zero. Mas aqueles, assim, que ainda não têm o plano, também não precisa falar assim, não vou nem prestar atenção nessa apresentação aqui hoje. Tem que prestar atenção sim, porque quando a Isabela estiver falando do produto F, se não me engano, do termo de referência da FUNASA, ela vai estar, de certa forma, tratando dos indicadores e metas que eu vou estar colocando aqui hoje nessa apresentação, tá bom? Bom, então o que eu quero dizer quando eu digo que o plano de saneamento básico de muitos de vocês está desatualizado? Com a publicação, a atualização, né, do marco legal da 11445 de 2007 pela Lei Federal 14026, a gente tem aí uma atualização nas responsabilidades da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nessa atualização, a ANA passa a ter a responsabilidade, então, de publicar essas normas de referência. E, dentre essas normas, a gente tem a norma de referência 8 e 9, que justamente vão tratar de algumas responsabilidades agora, né? Vão conferir algumas responsabilidades novas aos titulares dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Quais são essas responsabilidades? Então, agora, os municípios precisam atualizar os seus planos para incluir indicadores e metas de universalização, essas que são tratadas pela norma de referência número 8,
e outros indicadores operacionais, de redução de perdas, qualidade dos serviços e não intermitência, tá? Então, é necessário que os titulares venham a incluir essas metas e esses indicadores nos seus planos para que eles sejam considerados atualizados, ok? Se vocês não incluírem, se um plano não tiver esses indicadores com essas fórmulas de cálculo e essas metas progressivas, o plano vai ser considerado desatualizado e o município ele não vai poder fazer parte da lista positiva de municípios da ANA. O que isso quer dizer? O município precisa atualizar o plano para o caso dos indicadores e metas progressivas de universalização dos serviços. Os municípios têm até 30 de junho desse ano para atualizar. Não precisa se preocupar com essas datas agora. Ao final, eu vou apresentar um cronograma tintim por tintim. Mas, então, os municípios têm até 30 de junho desse ano para atualizar os planos com os indicadores de universalização e até 30 de junho do ano que vem para atualizar os planos com os demais indicadores que foram mencionados, perdas, qualidade, não intermitência, tá? E a partir, então, dessa atualização, a agência reguladora, no caso a ARSAI, por isso que a gente está aqui apresentando para vocês, a gente faz um levantamento, então, de quais são esses municípios que estão adimplentes com as normas de referência, ou seja, que incluíram essas metas nos seus planos municipais de saneamento básico, e aí depois a gente passa essa lista positiva para a ANA. E a ANA vai disponibilizar, a gente tem até, se não me engano, 20 de agosto para disponibilizar essa lista para a ANA, então todo ano a gente vai atualizar essa lista, e aí a gente repassa essa lista para a ANA, e a ANA divulga isso para as outras entidades responsáveis ali por conceder recursos para obras relacionadas ao saneamento básico. Então, se vocês não estiverem atualizados, com o plano atualizado, não estiverem nessa lista, vocês vão ter entraves para a concessão de recursos, ok? Então, é muito importante que vocês tenham a atenção para atualizar os seus planos até essas datas, enviar as informações para a ARSAI, para que vocês consigam estar, então, dentro dessa lista positiva. Bom, e aí eu falei aqui, de indicadores de universalização. Quais são esses indicadores aí que foram definidos pela norma de referência número 8? São 4 indicadores, tá? A gente tem 2 indicadores ali tratando sobre o serviço de abastecimento de água e outros 2 tratando sobre o serviço de esgotamento sanitário. Nós temos indicadores que versam sobre o atendimento do serviço e outros 2 falando, então, sobre a cobertura. Outro ponto importante que essas normas de referência colocam, então, eles definem que é responsabilidade do titular, ou seja, responsabilidade do município, garantir a universalização desses serviços até 31 de dezembro de 2033. E o que eles querem dizer quando eles falam universalização dos serviços? Então, é que até 2033, a gente tem que ter 99% da população atendida com abastecimento de água, com água potável, e 90% da população atendida com esgotamento sanitário, com coleta e tratamento. Então, é importante que, como é uma responsabilidade do município garantir que essa universalização ocorra, então é importante que vocês definam nos planos municipais de saneamento de vocês, enquanto aí instrumento realmente de planejamento e de política pública mesmo, que vocês definam metas progressivas, almejando atingir esses 99% para abastecimento de água até 2033 e 90% para coleta e tratamento. E aí, como é que é isso, O que são essas metas progressivas que eu estou falando aqui? Basicamente, então, vocês vão definir metas anuais progressivas, porque elas vão ali melhorando ano após ano, e elas têm que ser mensuráveis e execuíveis. Tanto os prestadores de serviço quanto o município, se ele estiver ali fazendo uma prestação direta, eles precisam ser capazes de conseguir atingir essas metas nesses anos, ok? Então, aqui como exemplo, eu estou colocando o indicador de cobertura, mas aí a gente parte de uma linha base, que a gente está aqui sugerindo que vocês calculem com base no ano de 2024, e aí vocês vão
definindo metas progressivas anuais até lá em 2033 atingirem os 99%. E aí, de maneira similar, vocês vão mesmo com os demais indicadores que eu mencionei aqui, tá? E aí, agora eu vou falar dos outros indicadores, porque primeiro a gente tem, então, na norma de referência número 8, a definição dos indicadores de universalização, e aí na norma de referência número 9, que trata ali da avaliação da operação dos serviços, a gente tem, para além dos indicadores de expansão, né, de universalização, essa outra norma de referência da ANA passa a olhar para outros aspectos da operação dos serviços. Então, além daqueles 4 indicadores iniciais, porque eles também compõem esses indicadores operacionais de nível 1, para além daqueles 4 indicadores, não sei se está funcionando, além desses 4 indicadores aqui originais, né, os de universalização, a gente tem outros 5 indicadores, então, que vão versar, basicamente, esses 9 indicadores juntos, eles vão estar tratando ali, vão ser como se a ANA tivesse, através dessas normas, tipificando os indicadores contratuais que vem ali no marco legal, né, na 11.445, se não me engano, no artigo 11b. Então, basicamente, a ANA está falando assim, olha, quando o governo definiu lá na 11.445 que vocês precisam incluir esses indicadores nos contratos, eles estavam falando desses indicadores aqui. Vocês devem calcular esses indicadores conforme essas fórmulas, conforme essas definições, ok? E aí, então, nessa norma de referência número 9, para além dos indicadores que tratam da expansão dos serviços, ou seja, da universalização dos serviços, a gente tem os indicadores, então, de perdas de água, né, na distribuição, análise de coliformes totais, índice de intermitência do serviço de abastecimento de água, índice de análise de DBO e índice de intermitência no serviço de esgotamento sanitário. Diferente um pouco do que foi feito para os indicadores de universalização, para esses demais indicadores operacionais de nível 1, a ANA não estabelece uma meta final, nem um prazo para o atingimento dessa meta final. Então, ao contrário do que a gente tem, né, nos indicadores de universalização, que eu tinha aquela meta de 99% para o abastecimento de água até 2033, para o caso dos indicadores de nível 1, eu não tenho essa meta específica final, nenhuma data final quando o município precisa atingir esse resultado. Mas eu tenho um valor de excelência, e esse valor de excelência deve ser utilizado pelos municípios como valor de referência na hora de definir mais ou menos como que vai ser a progressão, né, a melhoria desses indicadores ano após ano. Então, aqui eu peguei, né, eu coloquei um geralzão, no caso, se não me engano, eu acho que era de perdas, e aí a gente parte, então, do valor do ano base de 2024, que é a nossa sugestão, e aí, então, você vai acompanhando gradativamente como que vai seguindo ano após ano, diminuindo ali até tentar, nesse exemplo aqui, chegar no valor de excelência até 2031. Bom, e aí aqui, né, eu falei de um monte de obrigações para os municípios, e aí pode já estar até gerando uma certa ansiedade em vocês, como que a gente vai fazer para fazer essa atualização. A data aqui de 30 de junho já está chegando, está muito em cima, não vou conseguir. Então, para auxiliar vocês, a nossa equipe da Arsai, nós criamos aqui um conjunto de documentos justamente para auxiliá-los, ok? Então, nós temos, vocês, não sei se vocês estão conseguindo pegar com o celular, mas tem um outro QR Code, não confundir com esse aqui, é diferente, que vai abrir o site da Arsai que trata sobre os planos de saneamento básico. Se vocês rodarem a página até o final, vocês vão chegar numa seção que chama materiais de apoio. E aí vocês vão ter links para cada um desses 5 materiais aqui. Basicamente, a gente desenvolveu uma cartilha de conceitos básicos, então, que vai entrar ali nos detalhes que, por uma questão de tempo, eu não consigo passar aqui para vocês. Então, mostrar cada um dos indicadores, explicar mais sobre as normas de referência, mostrar fórmulas, etc. Depois, a gente tem um guia prático, que, de fato, vai falar passo a passo o que vocês precisam fazer, desde o levantamento dos dados até o envio das informações para a Arsai, para a validação dessa atualização do plano. E aí, a gente tem os
outros 3 aqui que são os nossos xodós, que são um simulador de metas progressivas. Então, vocês vão fazer o levantamento das informações primárias, imputar nessa planilha, que é basicamente uma planilha, e essa planilha vai gerar para vocês automaticamente 3 cenários possíveis de metas progressivas de universalização e também as outras de perdas, intermitência, qualidade, ok? E aí, então, vocês vão poder ali definir, né? A gente está aqui auxiliando vocês a definir, de fato, essas metas progressivas. Depois que vocês definirem as metas, né? Vocês vão escolher aí dentre um desses cenários, aí é que eu reforço, gente, que esses são materiais orientativos, ok? De apoio para vocês, mas é importantíssimo que o próprio município venha a fazer uma análise dos dados, avaliar se realmente esses resultados que a nossa planilha está gerando se fazem sentido para as especificidades locais, tá? É importante que vocês levem em consideração a situação base inicial do município de vocês, outras informações que talvez a gente não tenha, né, e não tenha como dimensionar na hora de criar esse simulador. Então, é importante, de fato, que vocês fiquem à vontade para fazer alterações, discordar das metas, né, dos cenários sugeridos, e realmente, assim, fazer uma definição de metas que estejam mais de acordo realmente com a realidade do município de vocês, ok? E aí é importante também lembrar que, como eu falei anteriormente, as metas têm que ser exequíveis. Então, se o município está prestando diretamente esse serviço, ou se ele, através de um contrato de concessão, repassou a prestação desse serviço para um outro prestador, ele precisa garantir que na hora que ele coloca essa meta no Plano Municipal de Saneamento Básico, que essa meta vai ser possível de ser executada pelo prestador. Então, a gente já está ajudando aqui vocês, nós elaboramos esses documentos, e aí, depois que vocês definirem as metas, a gente também tem um modelo de anexo para o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, assim, vocês pegam essa lista de metas definidas, vocês colocam nesse modelo, levam esse modelo, né, para apreciação, porque ele precisa ser aprovado, né, por ato do titular. Uma vez aprovado, atualizado o plano, vocês levam isso, então, a gente também colocou um modelo de projeto de lei, vocês levam essa lei para aprovação, esse projeto de lei para aprovação. Caso ele seja aprovado, então, o plano é atualizado, e aí, então, vocês têm aí um plano já atualizado que vocês podem depois repassar para a ARSAI para comprovar, então, que vocês estão em conformidade com as normas de referência 8 e 9. Então, basicamente, como que vocês vão fazer para chegar à lista positiva? Tem uma parte de levantamento dos dados. Se o seu prestador de serviço é um prestador de serviço regulado pela ARSAI, vocês vão receber, nós incluímos na nossa resolução 205 de 2025 desse ano, a obrigação de que o prestador de serviço envie para vocês as informações primárias necessárias para o cálculo desses indicadores e definição dessas metas. Então, o prestador de serviços vai enviar para vocês. Se vocês não receberem, vocês entrem em contato com a gente, que a gente puxa a orelha. Para as informações de universalização, até o final desse mês de março. Para as informações dos demais indicadores, até, se não me engano, o início de abril. Então, nas próximas semanas, vocês vão receber essas informações, se já não tiverem recebidos até o momento. E, com base nesses dados, é importante, gente, só reforçar que o prestador vai enviar essas informações primárias da área em que ele atende. Se, por acaso, você tem um município, né, que é atendido por mais de um prestador de serviço e tem um prestador que não é regulado pela ARSAI, é importante que você faça esse movimento de levantar essa informação, essas informações complementares com outro prestador de serviço. Ou então, no caso, por exemplo, em que o prestador de serviço regulado pela ARSAI, ele atende só uma parte do município, ele atende, por exemplo, só a área urbana. É importante que você faça o levantamento da área rural. E aí, com base, né, na soma dessas informações, você vai estar, então, pronto para fazer a definição das metas, depois atualizar o seu plano, né, atualizar o texto do plano, e aí, então, passar para validação, para o envio das informações que comprovem a atualização desse plano para a ARSAI. Porque aí, sim, com base nessa comprovação, a ARSAI vai incluir o município de vocês na lista positiva da ANA, ok?
E aí, só para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Basicamente, isso daqui é uma imagenzinha do nosso simulador de metas progressivas. Vocês vão, então, levantar os dados, juntou o dado que o seu prestador ali, que é regulado pela Arsight, te mandou, pegou, somou esse dado com a informação que vocês levantaram, por exemplo, da área rural, vocês vão somar, preencher aqui na planilha e automaticamente esses três cenários aqui, ó, esses 3 cenários vão ser preenchidos para vocês. E aí vocês vão ter, então, já ali de 2024 até 2033, esses indicadores calculados, essas metas ali, sugestões de metas em 3 cenários diferentes. Um pensando num crescimento uniforme dessa meta, um outro pensando num crescimento com metas com final mais acelerado, pensando, a gente ainda precisa de muitos investimentos para conseguir a universalização desse serviço, então isso é uma coisa que vai demorar um tempo ainda para conseguir ser executado, então eu coloco metas mais suaves no início e metas mais metas maiores, mais para o final ali daquele prazo de 2033. E a gente tem o oposto também, na proposição de metas com início acelerado e um final mais suave. Tá? E aí, de novo, vocês vão olhar, essas são sugestões de cenários possíveis, mas aí vocês podem ver de acordo com a realidade do município e desconsiderar, falar, não, eu já fiz um outro estudo aqui, eu tenho mais informações sobre a demanda do meu município, que está crescendo, então fiquem à vontade para colocar, né, de fato, quem são os responsáveis pela definição dessas metas são o próprio titular de serviço. Então, é importante que vocês se sintam aí, né, à vontade para fazer alterações, né, completamente desconsiderar, se quiserem, essas sugestões que a gente está dando para vocês. Uma vez, então, definidas essas metas, a gente tem o nosso anexo, ao nosso modelo de anexo ao plano municipal de saneamento básico. E aí aqui, gente, a gente fez um modelinho padrão, é só vocês substituírem aí nessas partes que estão em vermelho os dados do município. Na tabela 1A, vocês vão colocar ali quais são as metas progressivas por indicador que vocês escolheram, definiram como sendo as metas mais coerentes com a realidade municipal, e aí é só substituir e depois passar para aprovar, então, né, como fala ali na 11445, essa atualização do plano, ele precisa ser aprovado por ato do titular. Então, é recomendado que o município ou venha a aprovar essa atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico ou por uma lei, né, ou então pela publicação de um decreto. E aí, então, pensando nisso, a gente já preparou um modelo de projeto de lei para vocês, que, mais uma vez, basta apenas que vocês substituam ali nessas partes em vermelho os dados do município. E, de novo, é importante que vocês substituam de acordo com a realidade do município, levando em consideração quais são os serviços que vocês têm ali, qual é a área de abrangência do contrato, qual é o prestador, etc. E aí, o final, a última etapa, é a etapa de validação dos dados. Ok, vocês foram lá, atualizaram o plano, já tem o plano, já tem o projeto de lei publicado, então vocês precisam enviar essas informações para a Arsight, para que a Arsight possa ter conhecimento de que o plano está atualizado. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente criou um formulário eletrônico por meio do qual vocês vão enviar os dados das metas progressivas. Se vocês forem no nosso site, a gente tem um PDFzinho para adiantar para vocês quais são as perguntas que a gente está solicitando de serem respondidas por meio desse formulário. A gente tem um PDF, é só acessar, lá vão ter todas as perguntas. E aí a gente vai receber, então, os dados dessas metas progressivas anuais. Um exemplo, né, de uma parte do questionário. Você incluiu o indicador de atendimento e abastecimento de água no seu plano? Sim ou não? Se você falar sim, vai abrir uma outra série de perguntas para que você possa, então, colocar ali, inserir qual que é a meta para 2025, qual que é a meta para 2026, e assim sucessivamente, ok? Então, aí, através disso, a gente vai fazer o acompanhamento, né, o levantamento dessas metas progressivas que vocês incluíram nos planos. Para além disso, é importante que vocês mandem o documento mesmo do plano, né, o PDF, para a gente, por meio desse e-mail que eu coloquei aqui, ó,
planos@arsai.mg.gov.br. Esse também é um e-mail que a gente está utilizando para responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, assisti essa palestra da Ivana depois na minha casa e fiquei com uma dúvida nesse ponto específico. Como que esse simulador de metas está funcionando? Olha, preenchi aqui e deu errado. O que eu faço? Manda pra gente que a gente vai auxiliar vocês no processo, tá? E, gente? Ok. E aí, então, com esses dois pontos atendidos, a gente, então, vai enviar essa lista de municípios adimplentes para a Ana. E aí, aqui é importante que vocês tenham atenção quanto às datas. Para a inclusão, né, das metas progressivas de universalização, a data é até 30 de junho de 2025, até esse ano. Para a inclusão dos demais indicadores operacionais de nível 1, é até 30 de junho de 2026. Então, para deixar mais fácil aqui para vocês, a gente tem o cronograma de 2025. Então, até final de março, o prestador do município, né, que é regulado pela Arsai, vai enviar a informação necessária para o cálculo dos indicadores de universalização para vocês. Então, de abril até junho, então vocês têm esse tempo, a gente sabe, está corrido, mas por isso que a gente desenvolveu todos esses documentos, vocês têm esse tempo para atualizar o plano, ok? Fazer a atualização, cálculo, definição das metas e publicar o plano novo. De julho a agosto, ali até 20 de agosto, a Arsai recebe todas essas informações, analisa, valida e envia essa lista positiva, essa primeira lista positiva para a Ana. Tá? E a gente vai publicar, a gente vai enviar para a Ana e também vai publicar no nosso site qual que é essa lista de municípios positivos e vamos publicar também uma primeira avaliação. A gente vai fazer também uma avaliação operacional com base nessas metas que vocês definiram. A gente vai ver o município está perto, está longe de atingir essa meta que ele definiu para 2025, como que ele está indo. Então, a gente também vai publicar essa avaliação operacional até que nessa primeira uma avaliação preliminar, que vai conter só os indicadores de universalização, e aí nos outros anos ela vai ficando um pouco mais complexa, incluindo esses outros indicadores de nível 1 e também indicadores de nível 2, mas que eu não vou entrar muito no detalhe aqui hoje, tá? Então, a gente vai publicar tudo isso até 20 de agosto. Por isso que a gente precisa que vocês atualizem até 30 de junho, ok? E aqui o cronograma de 2026. Então, vocês vão receber esses dados de 2024 até início de abril, né, desse ano, de 2025. Mas vocês também vão receber de novo essas informações, porque o prestador precisa, se ele for um prestador regulado pela Arsai, ele precisa enviar esses dados para vocês anualmente, para que vocês também tenham a capacidade de monitorar essas informações anualmente. E aí ele tem que enviar esses dados para vocês até março do ano que vem, aí agora já com base em 2025. E aí, para essas informações dos demais indicadores operacionais de nível 1, vocês vão ter, então, até, como eu já falei anteriormente, até 30 de junho de 2026 para fazer essa atualização do plano. E, de novo, a Arsai vai publicar uma nova lista positiva de municípios até 20 de agosto, agora, né, de 2026. É importante, gente, assim, a gente sabe que é um processo custoso e complexo para fazer uma atualização de um plano municipal de saneamento básico. Então, assim, a gente indica que, se for possível, né, a gente sugere que vocês tentem atualizar o plano uma vez só, já incluindo os 9 indicadores. Ao invés de seguir esse cronograma, né, que, querendo ou não, a Ana acabou impondo para a gente, de primeiro incluir os indicadores e metas de universalização, e depois incluir os demais indicadores operacionais de nível 1, a gente já sugere que vocês tentem fazer uma atualização só, incluindo todos esses 9 indicadores, para que vocês possam facilitar até o trabalho de vocês não terem um retrabalho na hora de calcular, na hora de preencher esses modelos, né, de anexo, e também todo esse processo, né, para aprovação do plano. E agora, para finalizar,
sei que eu não consegui entrar em tantos detalhes aqui com vocês hoje por uma questão do tempo. Então, deixo aqui para vocês a informação que nós vamos dar uma capacitação sobre esse assunto com mais tempo. Então, nós vamos poder entrar em cada um daqueles documentos, explicar melhor para vocês detalhadamente como que vocês vão fazer para preencher, por exemplo, o simulador de metas, qual que é o resultado. A gente vai fazer essa capacitação no dia 1º de abril, vai ser transmitido no nosso canal de YouTube da Arsai. Não é mentira, gente. De verdade, vai ser lá 1º de abril. De 9h30 a meio-dia. Então, a gente tem mais tempo para explicar para vocês cada um desses pontos. E é bom porque vocês têm um tempo de entrar no nosso site, fazer uma leitura dos documentos que a gente colocou. E aí vocês, com base nessas informações, já tendo feito um estudo um pouco mais avançado sobre o que a gente colocou, já trazer perguntas e dúvidas mais pontuais ali sobre o que vocês não conseguiram fazer. Então, levem essas dúvidas para a nossa capacitação do dia 1º, que a gente vai auxiliar vocês. E mesmo, é o que eu estou insistindo, se por acaso, mesmo depois da capacitação do dia 1º, tanto a palestra aqui de hoje quanto a capacitação vão estar no canal de YouTube da Arsai, então vocês podem acessar a qualquer momento, rever essa apresentação, ver detalhes. E se vocês tiverem qualquer dúvida durante qualquer um desses, sobre qualquer um desses pontos, a qualquer momento, entre em contato com a gente por meio do e-mail que eu falei, planos@arsai.mg.gov.br, que a nossa equipe vai responder vocês, vai tentar ao máximo ali dirimir qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre esse processo de atualização, ok? Bom, é isso que eu tinha para apresentar aqui hoje. Também vou estar aqui durante o dia todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, é só me chamar ali no corredor, na hora do coffee break, que eu tiro a sua dúvida. Também Otávio e Nayara, que vão estar ali no fundo, que já teve alguma dúvida, eles estão aí respondendo. Podem entrar em contato com eles, que eles também vão conseguir auxiliar vocês nessas dúvidas sobre os planos, ok? Muito obrigada, eu encerro então a minha apresentação.